E aí, tudo bem? Professor Adriano na área, com vocês, 8º ano. E aqui do meu lado, olha só, Elisângela. Tudo bem? Ei, Laia, que beleza, né, gente? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Opa, ei rapaz, ei menina, já correu lá pegar caderno, caneta, lápis, borracha? Já? Então, tá bom. Sentadinho, vamos lá começar? Ó, anotando o que tem que anotar. Tá em negrito? É importante. Tem um conceito? É importante. Anota. Hoje a aula vai ser legal. Vamos falar um pouquinho de música, vamos falar de um pouquinho de poesia. Vamos ver nossos objetivos para chegar nisso, então? Olha lá! Conhecer por meio da leitura e da escrita as características textuais da literatura de cordel, gente. Produzir uma estrofe de cordel. E aí, legal, né, moçadinha? Eu curto cordel. E aí, aproveitando nisso, vamos pegar esse gancho e vamos conversar aqui, ó. Você gosta da literatura popular? Gosta da cultura popular em geral? Já ouviu falar em literatura de cordel? Estou falando desta aula aqui, né? Já leu um cordel? Então vamos acompanhar aqui. Vamos junto hoje. Olha lá. Vamos começar lendo um cordel? Daqui, olha, do Francisco Diniz. Vamos ler o cordel, a nossa poesia. Vamos ver se tem uma voz boa para literatura de cordel, hein? Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofe a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo, bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. E aí, funcionou? Dei conta do recado? Espero que sim, né? Mas é bonitinho, né, cordel, né? É lindo. Essa literatura, essa cultura popular nossa é uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Adoro mesmo. Até porque vocês vão ver que tem várias ligações com outras coisas que nós gostamos no dia a dia também, né? Daqui a pouquinho vamos falar de mais coisas aí. Então, vamos ver aqui um pouquinho o que é essa arte, essa cultura popular. Então, o cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira e está ligada à tradição nordestina. São poemas, pois estão escritos em versos, né? Vocês viram ali os versos tudo organizado, em estrofes e abordam uma temática variada. Quando que surgiu o cordel? Há muito tempo, lá na Idade Média, em meados dos séculos XII, XIII, e lá em Portugal também. Eram criados pelos trovadores medievais que contavam histórias de forma oral e cantada. Séculos mais tarde começaram a ser impressos e pendurados em cordas. Daí vem o seu nome. Então lá na Idade Média, os trovadores produziam os seus poemas. Só que a grande maioria não sabia ler nem escrever, não é? Como que fazia então? Na oralidade. E eles eram acompanhados, né, com instrumentos musicais, e eles cantavam, muitas vezes até nos bailes da corte, né, ou na rua, uma cultura popular. Óbvio que a linguagem não é a mesma de hoje, era a linguagem daquele tempo, né? Deixa eu ver se eu lembro uma aqui comigo. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus e ué. Mas isso era cantado, seguido lá pelos tocadores de alaúdes e outros instrumentos. Eu não vou cantar não, hein? Tá pensando que eu vou? Vou não. Vamos para frente lá. Vamos ver mais um cordel? Agora a gente vai ver um cordel de Patativa do Assaré. Patativa de Assaré, um dos principais cordelistas brasileiros. Seu doutor não me conhece. Então vamos lá. Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece, nunca soube quem sou eu, nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, que eu vou contar a minha história. Tenha a bondade de ouvir, eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil.
Sou aquele que conhece as privações que padece. O mais pobre camponês tem um passado na vida de 5 meses em seguida, sem comer carne uma vez. Sou o que durante a semana, cumprido a sina tirana na grande labutação para sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é pro patrão. Pro patrão. Patativa do Assaré, então, o seu doutor não me conhece. Este cordel, este poema popular, da cultura popular, ele aborda o quê? Aborda a vida de um camponês, lá do interior do Nordeste. E é uma vida dura, como a gente pode perceber, né? Ele trabalha, faz tempo que ele não vê o que é uma carne, se percebe ali no poema, e ele trabalha, veja, só 2 dias da semana para ele. Todos os outros dias são para o patrão. Ou seja, dos 7, apenas 2. O restante, tudo é do patrão. Essa é a sina que ele fala. A sina do camponês. A sina tirana. Viram? Mas vocês perceberam umas outras coisinhas aqui? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, mas vejam a maneira que ele fala, a maneira como ele escreve. Opa, eu falei escreve. Deixa eu contar uma história para vocês. Vem aqui pertinho de mim, ó. Patativa do Assaré, ele era semi-analfabeto, sabiam? Todas as poesias deles eram orais, eram oralizadas. Veja o que é a cultura popular. Você não precisa necessariamente saber ler e escrever, como ele, como ele não sabia, para fazer poemas e cordéis belíssimos, como a gente viu aqui agora, né? Vamos observar então essa linguagem dele, que é típica. Olha lá, o trecho do cordel apresentado tem características da cultura popular. Entre elas está a variação linguística sociocultural. Vamos ver se prestou atenção no texto, hein? Cite pelo menos 3 palavras ou expressões que demonstrem essa cultura popular pela variação linguística. E aí? Lembrou? Seu doutor não me conhece. Fica aí, eu fico aqui e espero você. Vai lá! E aí, meu queridinho? E aí, minha queridinha? Fechou? Acertou lá? Achou 3 palavras ou expressões próprias da cultura popular, dessa variação linguística sociocultural? Eu dei a dica na saída ali, se lembram? Seu doutor não me conhece. Ei, vamos ver? Olha lá então, a variação linguística está presente em várias passagens do poema. Afinal de contas, como o próprio lírico diz, ele é um matuto. Né? O que é um matuto, você sabe? É alguém do campo, alguém simples. Podemos citar seu doutor, os fios que Deus me deu, crasse matuta, sustentar a família, entre muitas outras passagens. Então, como eu disse, o cordel, ele é da cultura popular. É isso aí da cultura popular. Então, é do povão. Então, pessoal, como a gente viu aqui agora, um nordestino da labuta, do campo, um camponês, né, fazendo um poema tão legal quanto esse. Seu doutor não me conhece. E outros mais que nós temos. O cordel, ele
também é composto por xilogravura. Palavra difícil agora, professor, de novo, hein? Xilogravura, moçada, aqui, ó, então vai ver agora. Então, além desses versos, então tem as imagens, principalmente a capa. A capa dos cordéis são todas coloridas, bonitas e vem impressa em uma xilogravura. Então, além dos versos, imagens que acompanham os textos ajudam a contar a história. A técnica mais utilizada é a xilogravura, que permite a imagem ser reproduzida diversas vezes. Ah, professor, mas tem outras imagens que eu posso reproduzir diversas vezes? Outras técnicas? Tem, mas essa é simples, é barata e fácil acesso para todo mundo. Até em casa você pode fazer uma técnica de xilogravura. Já falamos lá, já conversamos sobre isso. Como é que faz? O gravador, então, ele entalha o desenho na madeira com ferramentas específicas, como a goiva, o formão e a faca. Depois, com um pequeno rolo, passa a tinta na parte em relevo da madeira e coloca o papel sobre ela, gravando a imagem, como se fosse um carimbo. Pum, né? Você carimba a imagem ali. Vamos ver algumas imagens aqui. Me acompanhe no slide agora, para a gente ver as etapas de produção. A primeira parte está aqui. Ele riscou, né? Nós temos aqui o riscado do desenho que foi feito num primeiro momento. No quê? Numa tábua. Numa tábua de madeira comum. Aqui nós temos a goiva, né? Que é o instrumento que eles fazem esse risco. Logo, primeiro desenho, logo aqui embaixo, começa a fazer o quê? Retirar os pedaços que eles querem que apareça no desenho. Aqui ele está utilizando um estilete para retirar os pequenos pedaços para deixar em alto relevo. Terminou essa parte, a técnica vem para essa outra aqui. Observem que já está em alto relevo. Aqui onde está escuro, o que aconteceu? Ele passou a tinta ali num rolo, a tinta escura, a tinta preta. Pode ser outras tintas, outras cores de tintas? Pode, não tem nada que impeça isso. E depois ele, como vocês podem ver aqui, carimba. Ele vai carimbar a folha. Então perceba que a imagem que está em alto relevo aqui com a tinta passou para o folheto, passou para o papel. Essa é a técnica da xilogravura. É bem legal, né? Em alguns museus no Paraná, no Brasil, eles fazem excursões com os alunos e vão fazer essa técnica, reproduzir isso. Tem um museu que é o Museu Oscar Niemeyer, né? Um museu do olho. Lá nesse museu, eles têm essa excursão. Não sei se está aberta por enquanto, né? Seguindo aqui, vamos verificar a estrutura. Como que é a estrutura, então, desses poemas? Como que ela é? Vocês perceberam que tem o ritmo, né? E os estudos eles são muito parecidos em relação à estrutura. O número de versos, a estrofe, o ritmo. Por quê? Porque tem uma forma mais ou menos fixa. Vamos observar? Olha aqui, eu vou ler mais um poeminha para vocês, mais um trecho de um cordel. Um repente por dia. Vamos ver. Tem sempre o cabra safado, roubando mais de 1.000.000, que anda bem aprumado, tudo quer, tem na mão. Tem sempre o pobre lascado, que vive na precisão, comendo palma de gado, arando a morte no chão. Porque um é abastado com riquezas de barão, enquanto o outro, coitado, morre sem ter um tostão. Vocês viram que este cordel, novamente, trata da cultura popular e do sentimento daquele povo que está ali. Novamente, falando da classe trabalhadora, das injustiças sociais. Vejam aí, injustiça social é uma temática muito presente nos cordéis. Vamos ver a estrutura agora. Como que são as estruturas, a estrutura dos cordéis? As estrofes podem ser de 4 maneiras diferentes, né? Então, você pode ter as quadras. O que é quadra? São estrofes de 4 versos. Sextilha, que são estrofes de 6 versos. A setilha, 7 versos. Ou a décima, com 10 versos.
Nesse caso aqui, nós temos uma quadra, ou também chamada de quadrinhas. Nós temos aqui, a estrofe é organizada em quadra. Se vocês lembrarem do poema Se o Doutor Não Me Conhece, ali ele tem uma cestilha, né? Vamos continuar aqui. Os versos, eles são 7 versos, nós vamos ter aqui 7 sílabas poéticas ou 10 sílabas. Como assim? Os versos com 7 sílabas poéticas nós chamamos de redondilhas. Os versos redondos são os versos mais próximos à nossa fala. Os versos com 10 sílabas poéticas são os decassílabos, com 10 sílabas que são os clássicos. E como que eu vou saber como é que faz isso? É uma contagem das sílabas poéticas, que são distintas das sílabas gramaticais. Observem aqui nesse poeminha aqui, ó. Tem sempre o cabra safado, ó. Tem sempre o cabra safado. Parei na 7ª. Por quê? A sílaba tônica. E é assim é que eu conto. Isto que eu posso perceber que esse verso e esse poema todo, na verdade, ele é em redondilha. As rimas podem aparecer rimas pobres e rimas ricas. Você lembra o que é uma rima pobre? Uma rima rica? Não tem a ver com dinheiro não, hein? Rima pobre é aquela que nós rimamos as palavras da mesma classe gramatical. Substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo e assim por diante. A rima rica eu misturo adjetivo com verbo, substantivo com pronome e assim por diante. Isso são rimas ricas e rimas pobres. Vamos observar mais um textinho? Acordei de madrugada e comecei a fazer riscos. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco, e puxei pela memória para escrever essa história, que chegou como um corisco. É um trechinho só, é uma estrofe só. Ela segue, é longo. Cordel normalmente é longo, porque ele conta uma história, e ele não quer contar uma história, o cordelista não quer contar uma história, é apenas uma estrofe. Vamos continuar? Observem aqui então o que nós vimos. Essa estrofe, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Por isso que ela é uma setilha. Os versos também são em redondilha, 7 sílabas poéticas, né? Acordei de madrugada, ó. Acordei de madrugada. 7 sílabas poéticas, por isso que nós chamamos de redondilha. Para ser mais exato, vamos chamar de redondilha maior, porque existe também redondilha menor, que são os versos de 5 sílabas poéticas, que não são usuais no cordel. Vamos ver as rimas? Olha, madrugada, vamos ver aqui. Madrugada eu não tenho, nós temos aqui um verso branco, ou seja, sem rimas, ele não vai rimar. Mas nós temos riscos, tem aqui, ó, corisco, Francisco Riscos, né? Corisco, Francisco Riscos. Nós temos aqui. Então, ó, Francisco é o nome, corisco é o nome. Então, nós temos rima pobre. Memória, história, novamente, uma rima pobre. Então, lembrando, classe de palavras a mesma, rima pobre. Classe de palavras diferentes, rimas ricas, moçadinha. Vamos continuar. Quem gosta aí de rap? Um rapzinho aí é legal, né? Ouviu? Que rap que você ouve aí? Racionais? Se ouve Racionais, muito bom, né? E tem vários outros cantores de rap. Sabia que o rap e o repente também, que repente é aquela cantor que 2 ou 3 cantam, um desafiando o outro na fala, e vai rimando e vai brincando. Tanto o rap como o repente bebem na fonte do cordel. A origem deles vem lá do cordel, né? Porque a fala do dia a dia, a temática é muito parecida também, né? Então é um gênero da cultura popular que tem relação direta com o cordel. Da mesma forma, o repente também apresenta características dessa cultura. Ambos os ritmos são muito próximos à declamação, né? Vocês viram aqui, cordel, você pode declamar, o rap, você pode declamar, o repente, você pode declamar. Tudo muito próximo à fala, né? Eu gosto de cordel, ouço, não gosto, mas ouço rap
E também ouço de vez em quando nos repente aí, porque é legal, é gostoso de ouvir. Vamos para a atividade 2? Tá preparado aí? Vamos lá? Bastante cordel, né? Vamos continuar no ritmo. Leia uma estrofe do cordel nordestino sim, nordestinado não, de Patativa do Assaré, e retire os conjuntos e rimas informando se são pobres ou ricas. Veja lá. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem. A raiz do grande mal vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. Mais uma vez, prestem atenção nas rimas. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem. A raiz do grande mal vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. Vejam então as palavras que rimam aqui. Bem, vem, crítica política, mal social. Fique aí, você vai me dizer, pobre ou rica? Vai lá, eu fico aqui, aguarde. E aí, conseguiu? Terminou? Achou as rimas? Já sabe qual que é rica e qual que é pobre? Vamos ver? Acompanhe comigo do slide. Vai lá, ó. Então, aqui, leia uma estrofe do cordel, nordestino sim, nordestinado não, de Patativa do Assaré, e retire os conjuntos de rimas. Bom, nós já vimos que nós temos bem e vem. Aqui nós temos a chamada rima rica. Por quê? Nós temos advérbio e verbo. Mal e social. A rima é pobre. Nós temos dois adjetivos. E crítica e política. Uma rima pobre também, porque nós temos dois substantivos rimando. Fácil, né? Tranquilo, né? Gostosinho de fazer esse tipo de atividade. É legal, né? Você vai percebendo ali a rima, porque a rima ajuda a dar ritmo, né? A métrica do poema, as sílabas poéticas dele, tudo isso ajuda a dar esse ritmo gostoso que é o do cordel. Vamos agora à produção. Vamos produzir uma coisinha aí? Vamos fazer um cordelzinho? Ou um cordelzão? Você que sabe, vai depender da tua criatividade. Acompanhe. Então você vai produzir uma estrofe de um cordel. Eu vou te dar uma temática, hein? Você vai fazer o tema aqui, ó. A língua portuguesa é o tema. Produza uma estrofe de cordel utilizando uma estrofe em cestilha ou cetilha. 6 versos ou 7 versos, um embaixo no outro. Utilize de rimas para dar sonoridade ao seu poema. Tanto faz se rima rica ou rima pobre. Concluída a estrofe, você pode fotografar sua produção e enviar ao seu professor ou professora. E aí, moçadinha? Foi boa essa aula, né? Então vamos retomar o que te viu aqui hoje? Olha lá! Nessa aula conhecemos mais sobre o gênero cordel, aprendemos a origem e a estrutura e finalizamos com a produção de uma estrofe de cordel. Foi boa, eu gostei. Fico por aqui, você fica aí, professor Adriano. Até mais! Fui, tchau!